crianças, eu sou a professora Marina e estamos de volta para darmos continuidade à nossa aula sobre medidas de massa. Na aula anterior, nós finalizamos falando um pouco sobre as unidades de medidas. Só que nós não continuamos falando, nós vamos continuar falando sobre elas, porque nós não finalizamos. Nós temos também outras unidades de medidas, como arroba. A arroba, ela corresponde a 15 quilos, né? Uma arroba corresponde a 15 quilos. Nós temos também o quilates, que corresponde à décima parte de 1 grama, né? Que é um decigrama, 2 decigramas. Então, é a décima parte de 1 grama. O arroba, ela é muito utilizado em terras, para saber quantos arroba, em gados também, quantos arroba tem em gados, em terras. E o quilates, ele é muito utilizado para joias, pedras preciosas, ouro, prata, para esses instrumentos de joias, né? E as unidades de medidas mais utilizadas é o quilograma, que corresponde, 1 quilograma corresponde a 1000 gramas e o grama corresponde a 1 grama, como eu expliquei para vocês. 1 grama é como se fosse a unidade. Nós não temos unidade, dezenas e centena, então o grama corresponde a 1 grama. Mas também, olha só, ele é a base, então 1 quilograma, ele corresponde a 1000 gramas. Então, eu posso ter 1000 gramas dentro de 1 quilo, certinho? Como também tem os seus submúltiplos que eu falei para vocês. Nós temos aqui, o mais utilizado é o miligrama, né? E 1 miligrama corresponde à milésima parte de 1 grama. Nós temos também a tonelada, que é um dos mais utilizados, né? 1 tonelada corresponde a 1000 quilos. Aí nós já temos 1000 quilos, né? Então, mais utilizadas. Vamos recapitular. Quilograma, o grama, miligrama e tonelada. Esses são os mais usados, né? Até essas séries iniciais que nós utilizamos até o 5º ano, é o que vocês vão mais utilizar para fazer atividades, certinho? Uma curiosidade bem interessante que eu trouxe para vocês, né? Vamos estudar matemática, tirando um pouco de curiosidade, interdisciplinando aí com português. Vamos tirar uma curiosidade? Vamos aprender uma curiosidade? A grama. Nós temos a palavra grama, né? Mas nós podemos usar ela como substantivo feminino. Quando nós falamos a grama, significa o capim. O mato, é o mato que nós temos lá na nossa casa, aquele capim. Aí nós falamos a grama. Coloquei até aí de verde para você lembrar. Quando eu falo a grama, eu estou me referindo ao capim. Por exemplo, cortador de grama, grama sintética. Nós podemos dizer a grama sintética, né? Grama natural. Mas nós utilizamos o grama enquanto substantivo masculino. E quando nós falamos o grama, está indicando medida de massa, que é o que nós estamos estudando. Então, quando nós formos usar o termo que nós vamos falar, quando nós estivermos usando para medir grandezas, nós vamos utilizar o, né? E nós vamos falar assim, 200 gramas, 500 gramas, porque nós estamos falando do masculino. Quantos gramas, não é quantas gramas, é quantos gramas. Tudo bem? Só a nível de curiosidade para você falar certinho quando você estiver se referindo ao grama, né? A uma unidade de medida. Veja alguns tipos de produtos que compramos por quilogramas ou por gramas, né? Nós temos aqui feijão, observe aí, ele é vendido de 1 quilo. Observe aqui um que eu trouxe, né? Não preste atenção na massa, na marca, né? Observe só, nós trazemos aqui só para nível de conhecimento. Aqui nós temos, ó, não sei se dá para você ver, o peso, né? Então, ele pesa aqui
1 quilo. Então, um tipo de produto que a gente compra por quilo é o feijão. Temos também que nós compramos por quilo, né? Nós compramos o arroz, né? No caso que aparece aí na tela, o arroz de 5 quilos, né? 5 quilos, tá vendo a setinha aí mostrando? Agora olha aqui pra mim. Nós temos também o arroz que a gente compra por quilo, né? Eu ainda não vi a gente comprar feijão de 5 quilos, né? Mas eu já vi a gente comprar a embalagem de arroz de 5 quilos, né? Geralmente, mas também tem embalagens menores. Mas eu ainda não vi embalagem, né? Talvez tenha em outro tipo de arroz embalagens menores. Então, eles podem fracionar, né? Diminuir a quantidade. E quando diminuir a quantidade de 1 quilo, nós vamos encontrar as gramas, como nós temos aqui nesse pacote de milho, ó. Aqui nós já temos de 500, né? 500 gramas, né? Aqui nós temos 500 gramas de milho. Vamos dar continuidade ao slide? Macarrão, né? Eu amo macarrão. E aí, olha só, 500 gramas de macarrão, né? Tá vendo aí a setinha mostrando? Temos também aquele creme dental para nós fazermos a nossa higiene bucal, muito importante, né? Pra gente iniciarmos o nosso dia, para nós termos uma saúde bucal. Sempre escovarmos nossos dentes depois das refeições, é bom lembrar disso. Então, olha só, nós temos aí, eu peguei uma embalagem de uma quantidade maior. Nesse caso aí, ele tem 180 gramas, né? 180 gramas. Temos também o pacote de café, né? 500 gramas de café, que nós também compramos por grama, né? Temos as carnes que nós podemos comprar por quilo e por quilograma. Olha só, um peixe também aí, que amo peixe, 1 quilo de peixe, né? De uma tilápia. Temos aqui a cebola, né? Que nós compramos também por quilo ou por grama, quantidades menores que 1 quilo. Os tomates também que a gente pode comprar aí por quilo ou por grama, dependendo da quantidade que nós queremos, né? Ou mais de 1 quilo ou menos. E quando é menor que 1 quilo, nós temos a grama. Então, agora eu gostaria de mostrar para vocês, assim como tem aí o tomatezinho pesado, eu queria mostrar para vocês que aqui nós temos 1 quilo, certinho? E o que é o grama? O grama nada mais é do que as partes menores de 1 quilo, né? As partes menores de 1 quilo. Então, a gente compra quantidades, a gente vai encontrar em embalagem quantidades menores e a gente também vai encontrar quantidades maiores. Mas aqui dentro tem 1 quilo. Se eu pegar e tirar parte desse feijãozinho que está aqui, de 1 quilo, né? Aqui dentro eu tenho 1 quilo, né? Que é 1000 gramas, né? Se eu dividir e colocar aqui um pouquinho, colocar aqui na minha balança, né? Aqui eu tenho quase a metade. Estão percebendo? Mas não é metade. Então, aqui na minha balança, né? Nós temos aqui uns 350 gramas de feijão. Então, os povos antigos, eles vendiam assim, né? E a gente pode perceber. Se a gente tirar mais um pouquinho, ó, já ficou menos, já ficou aí 300 gramas, tá vendo só? Então, nós utilizamos, o instrumento que nós utilizamos para medir é a balança. Nós vamos lá no mercado, se você olhar aí no armário da sua casa, na despensa, você vai ver, e você pode pesquisar, olhar nas embalagens, você vai ver que tem embalagem que vende por quilo e aqui por grama. Aqui nós temos um pacote de leite com 400 gramas. Temos também uma salsicha enlatada. Já é uma quantidade menor,
né? Aqui eu já tenho 180 gramas. Tem também as sardinhas, já com uma quantidade bem menor. Aqui nós temos, ó, 125 gramas. Então, nós temos 125 gramas. Temos também aqui uma farinha de trigo, só para mostrar para vocês. Você pode utilizar da sua de preferência, né? Que nós não estamos falando de marca, lembre. Estamos falando de quilo e de quilograma. Então, aqui nós temos, ó, 1 quilo, né? Então, nós vamos encontrar trigo vendido por quilo. Ah, mas eu queria colocar um leitezinho de coco no bolo que eu vou fazer. Um coco ralado. Aí eu vou encontrar por grama. Ele já vem de quantidade de porções menores. É muito difícil, né? Mas pode ter uma embalagem de 1 quilo, né? Mas geralmente a gente encontra em pacotes menores. A farinha é um tipo de objeto, de um tipo de alimento que nós encontramos por quilo, né? Por quilo, de 1 quilo. Temos outros, né? Como leite, a caixinha tem na latinha também, mas ela é vendida também por grama, né? Aqui eu tenho 395 gramas. Uma farinha de milho também, né? 500 gramas, tá vendo? Então, eu gostaria que você também desse uma olhada nos tipos de alimentos, embalagem que você tem na sua casa, para você perceber que nós podemos encontrar, né, embalagens com gramas ou com quilo, porque existem produtos, alimentos que são vendidos por quilo e também por grama, né, como produtos de higiene, de limpeza, que nós encontramos também. Uma coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, que nós vamos medir a massa. Eu falei para vocês na primeira aula que a massa é a matéria, né? E a matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Mas nós tratamos de quilograma toda a parte mais sólida, né? Mais sólida, mais consistente. Se nós formos tratar de líquido, nós já vamos ter uma outra unidade de medida, que nós vamos ver numa outra aula, que nós vamos ter o litro e o mililitro, né? Então, quando nós falamos de peso, nós falamos de coisas mais sólidas, tá? Só para vocês pensarem, ah, mas eu tenho aqui uma garrafa d'água, ela ocupa lugar no espaço, ela também não pesa, né? Nós utilizamos uma outra forma de medir o líquido, que é pelo litro e o mililitro, tá bom? Só a nível de conhecimento, né? Então, você observe aí na sua casa, você pegou algum tipo de produtos para você conferir, né? Aqui eu vou ter, ó, no fermento, 100 gramas, né? 100 gramas, tá bom? Então, para que você compreenda direitinho, né? Nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade com as situações problemas, com as atividades, para identificar se você aprendeu direitinho, tudo bem? E eu quero lembrar, antes de nós finalizarmos, da nossa plataforma Eduque. Nessa nossa plataforma, nós vamos ter lá muitos materiais, né? Para apoiar, para dar apoio ao seu aprendizado, ao seu conhecimento. Então, é muito importante que você tenha curiosidade, que você deseje mesmo explorar essas atividades. Porque quanto mais você fizer atividades, quanto mais você pesquisar ali, você vai aprender muito mais. E aí você vai ser uma criança bem desenvolvida no seu conhecimento, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula.